Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Disse Deus: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas que estão encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Que promessa extraordinária feito pelo Senhor, pelo Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele garante que irá adiante do homem, da mulher que o ama, que lhe é fiel, que lhe é obediente. Toda promessa de Deus vem acompanhada de uma condição. O Senhor promete quebrar todas as portas de bronze. Talvez os teus caminhos estejam obstruídos, fechados, amarrados, parados. Quem sabe através de uma obra maligna, de uma obra de inveja, de uma obra de feitiçaria. Mas operando Deus, quem impedirá? Ninguém, absolutamente ninguém. Quebrarei as portas de bronze, diz o Senhor, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E ele disse mais: dar-te-ei tesouros das escuridades, tesouros espirituais, revelações de Deus, tesouros também da saúde. Não há um tesouro mais importante que a salvação. Em segundo lugar, o tesouro da saúde física, o tesouro de uma família unida, feliz, alegre, abençoada, e o tesouro da provisão, da prosperidade. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Shalom, o Senhor que proporciona a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê, que prospera. Então essa promessa é extraordinária. Dar-te-ei tesouros das escuridades e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Deus sabe de tudo sobre todos. Ele sabe qual é o seu nome. Qual é o teu sobrenome? Ele sabe todas as coisas pela sua onisciência. Nós anunciamos um Deus que não é uma coisa inanimada, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem boca e não fala, tem pés e não andam. Não! O nosso Deus é vivo e Ele tem uma bênção para a tua vida nesta noite. Continue conosco. E eu quero, na sequência do programa, trazer mais uma linda história de fé. Quando Jesus libertou a samaritana, registrado em João capítulo 4, aquela mulher teve a sua vida revelada. Jesus teve ali uma palavra de revelação, de conhecimento, e colocou todos os seus particulares em pratos limpos, por assim dizer. Ela então creu e disse: vejo que tu és um Messias. E a samaritana, tocada, transformada, mudada, ela foi à sua cidade, a cidade chamada Sicar, e ela testemunhou de casa em casa e levou uma multidão aos pés de Cristo. Através do seu testemunho, ela se transformou numa pregadora, numa missionária em tempo recorde e levou muitos a Cristo.
É muito importante o testemunho, eu tenho dito aqui, a história de cada um, como era a situação antes de encontrar Cristo. O fundo do poço, o momento mais difícil, mais dramático, e o momento que a pessoa encontrou-se com Jesus Cristo e a sua vida foi transformada. Acompanhe mais esta linda história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Maria Elisiária da Silva. Minha mãe conheceu a Casa da Bênção por causa de uma situação muito complicada. Ela era ex-macumbeira e foi levada à Casa da Bênção por uma necessidade, onde a nossa família sofria muito, né? Meu pai era alcoólatra e por essa questão ela havia cansado da situação que ela estava vivenciando. Ele era bastante agressivo, né? Batia nela tudo, e um dia ela cansou de sofrer. E uma vizinha fez o convite para ela. Aí ela recebeu esse convite e ela foi conhecer a Casa da Bênção lá. E nesse período ela passou por um processo muito lindo de libertação, né? Não foi rápido, foi um período muito difícil. Infelizmente houve uma reincidência. Meu pai se libertou, né? Graças a Deus, mas o meu irmão, aos 14 anos, começou a seguir os passos dele, né? No alcoolismo, se tornou alcoólatra também, né? E meu irmão, muito inteligente, cresceu muito. E ele começou como, assim, faxineiro no banco e de repente ele se tornou um bancário. Mas o álcool também tirou tudo que ele tinha. E ele foi perdendo tudo, o diabo foi tomando tudo que ele tinha. Mas a gente não desistia, já era grande, aí eu já comecei a pegar, a seguir os passos da minha mãe, né? Eu já estava na igreja, então já orava e lutava pela minha família. Eu comecei a fazer campanhas também por ele e tudo. Eu estava no culto, né? Participando de um culto, quando de repente comecei a sentir dores no peito, e essas dores foram, com o passar do tempo, foram aumentando. E ela começou a se irradiar para o lado esquerdo, o braço esquerdo. De repente eu comecei a sentir um mal-estar, uma ânsia de vômito e tontura. Já fui perdendo assim um pouco o sentido, mas eu não cheguei a desmaiar. Então assim, chegou um momento que eu não esperei terminar o culto. Eu pedi para as pessoas que estavam comigo me levar para uma UPA mais próxima, porque como eu sou da área da saúde, eu entendo um pouco sobre o assunto. Eu estava deduzindo que eu poderia estar tendo um infarto naquele momento. Então eu fui para a UPA, fui atendida de imediato pelos sintomas que citei. E lá dentro eles fizeram a triagem, já me mandaram falar direto com o médico, né? Não fiquei esperando, já fui autoatendida. Isso era mais ou menos por volta de umas 10h30 da noite, às 4h30 da manhã, depois de vários exames, eletrocardiograma, exame de sangue, medicações, foi diagnosticado que eu havia infartado, né? E por conta disso eu fiquei internada na UPA, né? Fiquei internada na UPA, isso foi numa sexta-feira, em abril, no mês de abril, no dia 16. E eu fiquei internada e na madrugada eles me colocaram para a ala vermelha. Não pude receber visita de ninguém, ali estava só tomando medicações, não tinha contato com ninguém. E ainda assim eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o médico chamou o meu esposo e falou: "Senhor Flávio, infelizmente a sua esposa vai ficar internada porque ela infartou." Aí o meu esposo enfatizou: "Ela teve um princípio de infarto?" Perguntou ao médico. E ele respondeu: "Não, ela infartou, a sua esposa está infartada. Então ela vai ter que ficar aqui para ser cuidada, ser medicada, e ela não pode ficar com acompanhantes." Na terça-feira, eu fui encaminhada para fazer o cateterismo, e esse cateterismo tinha indicação de ser colocado um ponto safena.
nesse cateterismo. E eu fui ali encaminhada para o Hospital HUB, e lá eu fiz o cateterismo, e dentro da sala, né, eu tenho CDs, tenho resultado de exames comigo. Dentro da sala, o médico me perguntou, o médico que estava fazendo o cateterismo, falou assim: o que foi que aconteceu com você? Eu disse assim: infartei, doutor. Aí ele falou assim: quem falou que você infartou? Eu disse assim: eu estava internada na UPA. Eu infartei na sexta, fiquei tomando medicações e fui encaminhada para fazer o cateterismo com indicação de ponto safena. E o médico falou assim: você não infartou. Se você infartou, eu não sei o que está acontecendo. Aqui está o seu CD, o laudo, você leva de volta e você não pode ser liberada porque tem que ficar 48 horas depois que faz esse tipo de exame em repouso, em observação. Você vai voltar, não vai voltar para a UPA, você vai para um hospital maior que tenha UTI, né, para segurar você lá durante esses 48 horas. E lá o cardiologista vai dizer o que vai ser feito com você. E assim foi feito. Eu fui para o Hospital HRC, que é próximo da minha casa. E nesse hospital, eles procuraram, continuei tomando medicações para o coração, continuei tomando medicação para colesterol, continuei tomando medicações para pressão alta, e foram feitos alguns exames novamente de sangue. No primeiro exame de sangue foi dado uma alteração muito grande de enzima, que é onde é constatado um infarto. Após esta linda história de fé, recebamos o bispo Antônio Carlos Palaroni. Então, meu bispo, que lindas histórias de fé, não? Como Cristo transformava e continua transformando a vida das pessoas. É com você, aí direto do nosso Estúdio 2. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite você do Brasil. Boa noite você do estado do Rio de Janeiro. Você aqui de São Paulo, capital, interior do estado. Grande abraço. Todas as noites estamos aqui juntos com Cristo, a verdade que liberta. Bem, o que eu entendo é que todo ser humano, quando ele nasce, ele traz com ele uma gama de dons, de talentos, de habilidades naturais. Nós somos capazes de tratar com muitas situações da nossa vida. Nós somos capazes de resolver e desenvolver grandes situações em relação à nossa vida financeira, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida familiar. Quantas e quantas situações que você já não tratou dela por si mesmo. Há outros seres humanos que nascem com habilidades e com dons para auxiliar outros seres humanos. Quantas vezes nós buscamos o socorro de um médico, buscamos o socorro de um advogado, de um psicólogo, enfim, o ser humano, ele é dotado de muitos talentos, de muitas habilidades, mas com um pequeno detalhe. Esse ser humano, ele não é completo, ele não é perfeito, ele não é pleno. Lidamos com muitas coisas que nós damos conta de tratar com elas. Porém, existem inúmeras outras situações que nós não conseguimos dar conta delas. Não temos o controle sobre elas. Faltam dons, faltam talentos, faltam habilidades. Há situações que nós não temos poder de resolver, de atacá-las e de tornar com que o vento sopre a nosso favor. Então, quando nós chegamos a este limite, nós temos a porta do céu aberta para nós. Quando o ser humano chega ao limite da sua capacidade, da sua habilidade, ele ainda assim mesmo, ele pode chegar a níveis
sonhados e desejados. Isso acontece quando buscamos a Deus. Nós vamos ouvir uma pequena história nessa noite do João. O João é um jovem, mas um jovem com desejos no coração, com sonhos, com vontade. Sabe, é muito bom quando nós encontramos pessoas que não estão acomodadas ou que não são acomodadas com a vida, que sabem que podem ir mais longe e que quando lhes falta a capacidade e habilidade pessoal, natural, se refugiam em Deus e ali as suas vidas são transformadas, a vida dessas pessoas são alavancadas e ela experimenta um crescimento que ela mesma sabe que se não fosse por Deus, ela não conseguiria. Vamos ouvir a história de João e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vim de uma vida, de uma família, né, de condições bem apertadas, né, não de chegar a ser miséria, mas assim, muito pobre. Sempre no limite. Sempre no limite ali, né. Teve um tempo da minha vida que meus pais foram morar de favor e nós acabamos, né, comendo só abóbora e arroz que pegava direto da plantação, né, era a única coisa que tinha. E para não dizer que tinha alguma coisa diferente, pegava a abóbora verde, picava pequenininho para dizer que era uma salada. Então a gente viveu muito tempo assim. Pouco recurso, vida financeira super limitada. Pouco recurso, a família toda, uma história, né, hereditária, de toda a família vinha assim, ninguém nunca conquistou nada, ninguém nunca avançou, comprou um bem, tinha algo. Então sempre foi assim, toda a família, tudo, sempre muito complicado, muito no limite. Você olhava para o familiar do lado, era a mesma realidade. Você olhava, via meus pais, via meu irmão, tudo a mesma realidade. Você olhava os avós também, tinha a realidade, ou se não tinha a mesma realidade, tinha um histórico igual ou parecido. Comigo, eu me mudei, né, para Santos, comecei a morar sozinho por um tempo, vivi 18 anos com os meus pais, logo depois comecei a morar sozinho, e nisso comecei a trabalhar aqui por Santos, recebi apenas R$1.000, e comecei a fazer pequenas ofertas. Deus me pedia pequenas ofertas e eu ofertava por mim e ofertava também pela minha família. Então, fui fazendo aquelas ofertas e eu via que aquilo trazia resultado. Por mais que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha dificuldade, cheguei a me enrolar um tempo com cartões e algo assim do tipo. Eu tinha essa dificuldade, mas eu sempre estava ali, eu dava o meu dízimo, Deus tocava o meu coração e a minha vida começou a mudar aos poucos e eu comecei a ser próspero. Ser próspero é você ter aquilo que você precisa para aquele momento e mesmo com recebendo pouco, eu era próspero. E através dessas ofertas, com o mesmo salário, eu conseguia fazer mais coisas cada vez. Com o mesmo salário, eu conseguia avançar, romper. E aí chegou um momento na minha vida que eu decidi casar, né? Conheci uma moça, decidi casar com ela ainda recebendo o mesmo salário de R$1.000. E Deus começou a me pedir ofertas grandes, ofertas maiores, tanto para mim quanto para ela. E eu não tinha condições e comecei a dar essas ofertas grandes, com muita fé, sem ter condições, sem ter o dinheiro muitas das vezes, e pegava aquele envelope para fazer essas ofertas. E sempre debaixo de uma palavra profética, de uma unção liberada no ambiente sobrenatural. E, através dessas ofertas, portas começaram a ser abertas na minha vida. Nesse meio tempo, eu abri a minha pequena empresa, né, uma empresa de reformas, e comecei a caminhar com os meus próprios passos ali, tendo ali os meus recursos, e Deus me pedindo cada vez mais ofertas maiores para mim, e para, na época, minha corte, já minha noiva, e pedindo ofertas maiores. E a gente precisava juntar dinheiro para o casamento, e a gente não tinha dinheiro para o casamento, que casar é muito complicado, ainda mais nos dias de hoje, né? Faz pouco tempo que eu sou casado, muito caro. E Deus pedindo as ofertas, e nós continuamos dando essas ofertas. Então, hoje eu sou sócio de uma outra empresa, além da minha, sou sócio de uma empresa, e, graças a Deus, os meus recursos foram aumentando. Tudo aquilo que eu precisava, Deus foi suprindo, e mais do que eu precisava ainda. Eu acredito que cada oferta que eu dei, Deus ele me honrou muito mais. Me honrou mais de 10 vezes, mais de 100 vezes. E
Hoje eu sou, como eu falei, né? Você tem uma empresa, é sócio de outra. Isso, tenho uma empresa, sou sócio de outra e tenho caminhado aí. Eu creio que essas são apenas o início, né, de outras empresas que eu vou ter em nome de Jesus. Já foram liberadas palavras na minha vida. E eu casei, fiz a minha festa completa com tudo que a minha esposa queria. Gastei um dinheiro ali que eu não tinha no momento, mas Deus fez aparecer. Casei comprando um carro praticamente novo, com garantia de fábrica, e comprando um apartamento. Aqui em Santos ainda, que o custo de vida é muito alto. E, para a glória de Deus, Ele tem me honrado e não tem me deixado passar aperto, tem me feito crescer mais e mais cada dia. Amém. Muito bem, minha gente. Acompanhamos a história do João, um jovem, cheio de sonhos, cheio de vontade, mas ele tinha as suas restrições, né? Ele tinha falta de habilidades, falta de algum tipo de talento, né? Mas ele compensou essa falta de habilidade e essa falta de talento, ele compensou isso confiando em Deus. E com isso abriram-se portas. Hoje é um empresário já com 2 empresas, já com o seu sonho da casa própria já realizado, sua família abençoada. Então isso acontece quando nós nos tornamos dependentes de Deus. Eu quero desafiar você e quero convidá-lo a estar conosco neste próximo domingo, além do Brás, é na Celso Garcia 1081, às 9 horas da manhã, no domingo do Sobrenatural, no templo da Igreja Casa da Bênção. Eu vou estar recebendo você da Baixada Santista. Eu vou estar recebendo você de toda a Baixada Santista aqui em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias 324. Conselheiro Nébias 324, no templo da Igreja Casa da Bênção, aqui na cidade de Santos. Conselheiro Nébia 324, às 9 horas da manhã, para um domingo sobrenatural. Um grande abraço para você do Brasil. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Foi feito novamente esse exame no hospital HRC, onde eu fui transportada de ambulância. Eu fui e voltei de ambulância. Vivi o milagre de Deus ali. E nesse hospital, o cardiologista me atendeu, me analisou. Depois o clínico geral me atendeu, me analisou. A clínica, no caso, que foi uma médica. E ela falou assim: minha filha, eu não sei o que está acontecendo com você. Você tem todos os exames, nós temos tudo que foi passado pela UPA, que você infartou, mas você não está infartada. E a médica me perguntou assim: você acredita em milagres? Porque a medicina não acredita nisso. Mas se você acredita em milagres, suponhamos que foi um milagre com você. E foi isso que foi passado. Eu fui diagnosticada com infarto e eles não encontraram a parte necrosada do meu coração. Se eu fosse falar para o senhor, talvez nem eu, Elisiária, acreditaria que Deus faria esse milagre em minha vida, porque geralmente a gente está muito habituado, estou sendo sincera. Eu falo muito, conto muito testemunho dos outros. Eu quero viver a minha experiência, Senhor. Eu preciso viver essa experiência. Aqui eu estou contando para nós. Preciso viver essa minha experiência. Eu quero contar os meus milagres. Eu cheguei a pensar que eu não poderia sair dali porque eu vi 2 pessoas do meu lado que não saíram. E eu estava lá. Uma morreu depois de uma ocorrência médica. E eu vi que aqueles médicos lá na sala, enfermeiro, tudo correndo, correram e tentaram reanimar a vítima, tentaram reanimar na ala vermelha, né, que é a semi-UTI. Eu fiquei numa semi-UTI. Tentaram reanimar uma senhora de 54 anos e ela, infelizmente, não conseguiu resistir. Eu tinha medo, é tanto que o médico me perguntou: Elisiária, me define o infarto.
me define a dor que você sentiu do infarto. Assim. E eu disse para ele assim, doutor, eu vou falar na minha linguagem, como ser humano. Para mim, Elisiária, a minha experiência foi essa. O infarto para mim é assim. A dor é dessa forma, você sente a dor, você vai no céu, você olha Jesus e fica. Ou você sente a dor, vai no céu, contempla os anjos e volta para terminar o que você não terminou. Foi o que aconteceu comigo, é o que eu penso. É a dor da morte. Eu acredito que todo mundo que infarta deve pensar isso. Será que eu vou conseguir sair? Será que eu vou conseguir resistir? E quando eu vi uma segunda pessoa, depois de 3 horas mais ou menos, o tumulto, e se a pessoa já não era mais ou menos da minha idade. Quando eu vi que eles tentaram reanimar aquela pessoa e não conseguiram, e o médico ainda falou assim, a gente fez tudo que a gente pôde, gente. Vocês têm essa consciência? O poder da vida está nas mãos de Deus. Só Ele que pode dar e só Ele que pode tirar. E eu senti que Ele me devolveu, porque existia algo de muito precioso que eu tinha que fazer aqui ainda. E foi por causa da intercessão dos pastores da Casa da Bênção, dos amigos da Casa da Bênção, dos irmãos, jejum, oração. A gente conta o testemunho é uma coisa e viver é outra. E a gente pensa que está muito próximo de Deus. Falamos muito em estar com Deus, mas será que estamos realmente assim, prontos para isso? Será que não faltou nada? E eu tinha aquela necessidade, pastor. Será que eu estou levando todo mundo comigo? Será que eu falei do evangelho para todo mundo que precisava? Será que eu transmiti o que Ele fez por mim, o que Ele fez pela minha família? Porque eu sou grata, eu sei de onde eu vim. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou viver a mesma história, a mesma experiência da minha mãe? Será que eu vou ficar infartando? Tem misericórdia de mim, eu não quero morrer assim. Se eu deixei de fazer alguma coisa, me dá mais uma oportunidade. Deixa eu fazer, eu não posso falar isso para o público, né? Mas eu falo no meu altar, eu falo na igreja. E para nós que somos de Deus, eu quero dizer, o meu testemunho tem arrebanhado pessoas. Eu tenho falado, e para a glória de Deus, quando eu conto o testemunho, as pessoas vão na frente, aceitam Jesus. E eu pedi para Ele, me dá mais uma oportunidade. Eu sei, eu olho, pastor, sou muito dedicada a pregar, eu sou apaixonada por vidas. Então, sou muito dedicada a isso. Mas eu ainda queria mais uma oportunidade. E Ele te deu. E Ele me deu. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Dorminhocos. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí no 47, Jesus vai dizer de um dos inimigos da oração. Falava ele ainda? Não, obrigado. Olha para cá. O Getsemane. A palavra Getsemane, traduzido é lugar da prensa. Lugar de quê? Lugar de quê? Era onde a azeitona era prensada para extrair o melhor azeite. Jesus foi para a prensa. Talvez você esteja passando no seu Getsemane. Quem sabe você está vivendo um Getsemane de muita prensa, muita pressão, de muita guerra, de muita batalha. Você já viu que a Bíblia fala sobre o dia mau? O dia mau pode fazer referência a um período de 24 horas, ou de 7 dias, ou de 30 dias. Tem a ver com tempo.
Que às vezes o inimigo vem com uma avalanche. Um problema atrás do outro, o outro atrás do outro, uma decepção, uma divisão, uma frustração, uma enfermidade, um acidente, sabe? Aquelas avalanches. Isso pode representar para a vida de alguém um Getsemane, um lugar de prensa, um lugar de luta, de prova. O Senhor fica olhando qual será a atitude daquele meu servo, daquela minha serva. Vai recuar? No dizer popular, vai pendurar a chuteira, vai chutar o pau da barraca, vai desistir, ou vai persistir com a ajuda do Santo Espírito? Olha para o exemplo maior do meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pôs-se em oração, distanciou-se dos outros. Era um momento decisivo. A salvação, o plano de redenção, corria risco naquele momento. A vitória não foi totalmente somente na cruz. A vitória se deu no Getsemane. Todos os principados e potestades vieram sobre o Getsemane. O clima estava pesado. Tanto é que os apóstolos dormiram. Deveriam ser amigos de oração. Deveriam estar chorando com ele, orando com ele, sentindo a responsabilidade. Mas enquanto Jesus ora e transpira gotas de sangue. Os irmãos já notaram que só Lucas registra isso? Lucas era médico. Os evangelhos sinóticos, ninguém registrou esse fato. Só o doutor Lucas. Pouco tempo eu li uma matéria dizendo que uma pessoa colocada sob grande pressão emocional, seus vasos capilares podem romper e ele derramar sangue pelos poros. A ciência constata isso. E só o doutor Lucas escreveu isso. Jesus orou com tanta intensidade, que não tendo mais suor, ele transpira grandes gotas de sangue que corria pelo chão. E quando ele levanta e vai ver Pedro, Tiago, João, os demais, eles estavam dormindo. Olha para cá, irmãos, eu não ia dizer isso, mas o Espírito de Deus manda dizer, olha para cá. Nós precisamos de oração secreta, particular, mas precisamos de oração coletiva. Nós precisamos de amigos de oração. Comigo já aconteceu, e sei que com os pastores também. Você chama um grupo para orar com você. A carga é grande, a responsabilidade é grande. E você vai orando. De repente você nota que a vozinha dos irmãos que estavam orando com você vai diminuindo. Não é? Tem uns que levanta antes do pastor dizer o amém. Eu chamo a atenção seriamente, treino os pastores com relação a isso. Você é um comigo. O encargo que está sobre mim, você deve carregar. Você deve senti-lo. Porque a obra é no coletivo, a igreja é um corpo. Mas tem gente que para de orar, levanta, vai mexer no celular, vai atender telefone. Jesus levanta do Getsemane transpirando sangue, na hora mais difícil, e a sua equipe estava dormindo.
Que Deus nos dê, missionária Ruth, parceiros de oração. Que Deus dê para cada pastor aqui, uma equipe que seja um com você, que carregue as cargas uns dos outros, e que não pare de orar e de consagrar enquanto o teu líder, o teu pastor, não disser amém. Isso é lealdade também, fidelidade e a mesma visão. Jesus chega e diz: não podeis orar nem uma horinha. Aqui a gente aprende um princípio, não é? Jesus tinha expectativa que eles orassem pelo menos durante 1 hora. Pastor de tempo integral, como é que você preenche a sua agenda diária? Você que é de tempo integral, como é que é a sua agenda? Como é que você preenche o seu dia? É só uma pergunta. Dá uma olhada. Como você tem preenchido a sua agenda? O que é prioritário? Reveja a sua agenda. O Senhor procura sedentos e famintos. A nuvem está movendo. Deus está revelando coisas para os que o temem. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Filhos biológicos, espirituais e ministeriais. O reino é dinâmico. Você só vai captar o que está na mente do Pai para essa reta final no seu tempo de qualidade diante do Senhor. Aleluias. Jesus então os repreendeu: nem 1 hora pudesses velar comigo. Jesus como nosso modelo. Mas se você olhar para a igreja primitiva, para os apóstolos, Pedro e João subiam juntos, a hora da oração, a 9, Pedro e João, colegas, amigos, parceiros de oração. Aleluia. Quando você olha para Atos 1,14, e a igreja unanimemente perseverou durante 10 dias, orando no cenáculo, na expectativa da chegada do Espírito Santo. Que Deus nos dê o espírito de intercessão, de oração. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Pedi, recebereis, batei, abrir-se-vos-á.
O que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Na sequência, meu pedido no altar das orações com a pastora Raquel. Boa noite, pastora Raquel, bem-vinda mais uma vez. Olá, apóstolo Jair de Oliveira, muito boa noite. Boa noite a você, amigo, amiga, telespectador do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Que bom estarmos aqui em mais um quadro, O Meu Pedido, no altar das orações. Faça como centenas de pessoas que entram em contato conosco através do telefone da bênção que está aí no rodapé do seu televisor. E as pessoas têm pedido, têm clamado, têm orado ao Senhor juntamente conosco e com certeza as mãos do nosso amado Jesus estão estendidas, os ouvidos estão abertos à oração deste lugar. Entrou em contato conosco a Sandra, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela Lívia, pois está com uma pneumonia muito grave e está muito mal, mas ela crê que Deus pode curar. Sandra, você crê e com certeza Deus vai atuar. Independente da enfermidade, seja em que órgão for, em que ordem for, Jesus, Jeová Rafá, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, toca agora nos pulmões da Lívia. Toma posse, porque o seu pedido de oração está conosco aqui no altar das orações. Também entrou em contato conosco a Viviane, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pois tem cirrose medicamentosa, diabetes, hipertensão, e ela tem sofrido muito e pede pelo marido que tem artrose nos joelhos e por seu casamento. Viviane, o seu pedido está incluso aqui no altar das orações, mas creia, não duvide, toma posse, porque saiba que a falta de fé impede do milagre acontecer. Mas só pelo fato de você entrar em contato conosco e pedir oração e clamar, colocar aqui nos mínimos detalhes, tenha certeza que Deus escuta o seu clamor. A sua casa, o seu marido, a sua vida, toda a sua família será abençoado, curado e liberto pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Também entrou em contato com a gente pelo telefone da bênção, enviando mensagem, foi a Arlete. Ela mora em Curitiba, Paraná. Um grande abraço para todo o povo de Curitiba. Ela pede oração por sua mãe que está com câncer de mama, com metástase, meu Deus, no pulmão, no fígado. Ela sente fortes dores e tem avançado muito em seu corpo. Arlete, que quadro preocupante. Realmente eu me coloco no seu lugar e que dor, né? Você como filha está sentindo, a família toda, mas não duvide, toma posse da cura. O que é um câncer para o nosso Deus? O que é uma metástase para o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível e Ele vai tocar em todos os órgãos da tua mãe, na sua vida, na sua família. Toma posse em nome de Jesus, porque o seu pedido está conosco aqui no altar das orações. Também ligou para nós a Zeni, ela mora em Praia Grande, São Paulo, e ela pede oração por sua sobrinha Marisa. Ela está com câncer na coluna e tem sido muito difícil para ela e para toda a família da Zeni. Zeni, mais um pedido aqui sobre câncer, né? Uma oração, um clamor que nós fazemos juntos com vocês. Fazemos aqui de todo o coração, porque nós sabemos que para o nosso Deus, Eni, nada é impossível. Receba, profetiza, unja com óleo e toma posse da cura, porque esse câncer será arrancado pela raiz, em nome do Senhor Jesus. Vem conosco, reúna a sua família ao altar das orações. Quero dirigir-me a todos os nossos superintendentes do Estado de São Paulo, nossos pastores, pastoras, lideranças da Casa da Bênção nesse grande e abençoado Estado de São Paulo. E lembrá-los e confirmar que neste sábado, às 2 da tarde, nós estaremos na Avenida Celso Garcia, 1081, numa tarde, noitinha da Santa Ceia Ministerial. Poder de Deus, a unção do Espírito, a glória de Deus, o sobrenatural
acontecerá neste grande encontro. Eu estarei convosco. Bispo Palarone estará também convosco. Será uma tarde imperdível para você que crê e necessita de um toque do poder do Espírito Santo. Neste sábado, 14 horas, Celso Garcia, 1081. Eu espero por você. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Para me apresentar, eu sou Eduardo Claudino, filho de pais separados. A minha história começa assim. Minha mãe se casou com 13 anos, foi que ela ficou grávida de mim. E naquela época a infância era um pouco bem melhor do que agora, Hoje há muita malícia, mas naquela época minha mãe, na verdade, ela casou uma criança. E a gente sofreu, Tanto eu como bebê, ela como mãe, sofreu uma certa rejeição, porque ela foi casada obrigada e a família do meu pai, algumas pessoas, alguns familiares diziam que eu não era filho do meu pai. Então já começou daí, Eu fui crescendo, tudo, e sofri, assim, uma certa depressão oculta. Eu podia estar no meio de pessoas, eu podia estar me divertindo, sorrindo, mas quando eu chegava em casa eu me sentia muito só, muito triste. E com o passar do tempo isso foi piorando, mas eu não conseguia demonstrar. Eu estivesse no meio de amigos, ou estivesse na escola, o que eu estivesse fazendo eu sempre estava com um sorriso no rosto, mas aquele sorriso falso, que por dentro só havia tristeza. Quando eu completei 13 anos, meus pais se separaram e eu vivi assim com a minha mãe, com meu pai não tinha tempo para nós, ele também não participou da nossa infância, nem na minha nem do meu irmão. E eu com a minha mãe, a gente tinha aquele negócio que eu tinha que trabalhar para sustentar a casa, para ajudar, porque só a minha mãe não dava conta. Então eu comecei a trabalhar também muito novo, 14, 15 anos eu já trabalhava. E aos 16 anos foi quando eu comecei eu estudava, voltava para casa e só ficava trancado. Eu só tinha contato com familiares paterno e materno, mas sempre que batia aquela tristeza, eu não sentia vontade de viver, Eu vivia porque tinha que viver. Aí foi quando uma tia minha, que até hoje é Casa da Bênção, Raiz, que foi a Lourdes, e ela me convenceu a ir para a igreja com ela, a conhecer esse Jesus que ela falava tanto, que podia mudar a minha vida, que podia ter uma vida melhor. E nisso eu comecei a ir com ela. E graças a Deus eu me senti bem recebido, foi aconchegante. E aquilo me trouxe uma paz, porque eu vi que eram amizades verdadeiras. Eu tinha muitas amizades fora da igreja, mas que não levava a lugar nenhum. E aquela turma ali, aquele pessoal, me recebeu de braços abertos. E aquilo me trouxe um alívio, porque eu falava, eu não estou só. Porque por mais que você é cercado de muitas pessoas, muitas vezes você se sente só. A igreja realmente era assim, algo fora do normal. A gente chegava, o impacto do louvor mexia. Era aquela época de corinhos, de igreja que pega fogo, que o pessoal começa ali a falar em línguas, e eu tinha aquela curiosidade de falar em línguas e conhecer aquilo, porque eu achava aquilo muito bom. E aquilo foi me envolvendo, e eu comecei a praticar. A minha vida envolvia tudo que fosse da igreja. E depois que eu passei pelo batismo, eu comecei a entender a minha história de vida. Porque eu entendia que tudo que eu tinha passado tinha que servir como um testemunho para jovens, adolescentes que sofriam do mesmo problema que eu tinha, que era a tristeza dos pais separados. Então eu comecei a participar de visitas em asilo, com o pessoal que fazia visita em asilo.
eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu fui para o Jardim de Deus trabalhar com crianças, eu comecei a amar tudo que envolvia a Casa da Bênção. Eu estou mais de 36 anos na Casa da Bênção, amo demais esse ministério, foi o que me trouxe muita coisa boa, que mudou toda a minha vida, né? Eu era uma pessoa que eu começava um curso, eu não terminava, eu começava um aprendizado novo, eu não terminava. Hoje, graças a Deus, eu consegui terminar várias coisas na minha vida. Hoje eu sou técnico em confeitaria, eu sei mexer com confeitaria, eu estou no meu último ano de pedagogia, fazendo faculdade. Eu tenho entrosamento, continuo fazendo as obras, né, tanto de evangelismo, como hoje na igreja eu trabalho com decoração, peguei o amor a essa arte de decorar, dou aula para as crianças, sou professor do infantil também, do Ministério Infantil, e tudo mudou. Graças a Deus também, vindo às convenções na Casa da Bênção, eu conheci a minha esposa, hoje casado, tenho um filho de 7 anos, me casei na Casa da Bênção, mas o processo, o tratamento, a forma que a igreja te acolhe, isso vai transformando a sua vida, vai mudando de uma forma assim sobrenatural. O que me deu mais força para mim vencer aquela depressão, aquela solidão que eu sofria, foi o envolvimento da igreja na minha vida. O envolvimento da igreja que eu digo, a comunidade, o povo, as pessoas que se interessavam em cuidar. E hoje aqui estou na catedral, né? Trabalho aqui na Catedral da Casa da Bênção, sou voluntário na parte de decoração, sou professor do Ministério Infantil, me divirto com várias atitudes de ações que tem na igreja, de eventos que eu gosto de participar, gosto de me envolver para ajudar. Como eu falo, né? Eu sempre falo para o pessoal quando eu cheguei aqui, eu nasci na Casa da Bênção obreiro e vou morrer obreiro, porque por mais que venham, né, venha cargo, venha crescimento, o fato de você viver num ministério que ele te dá a chance de mostrar aquilo que você sabe fazer, que te dá a oportunidade de fazer, é muito difícil você falar assim, não é o ministério que eu queria estar, é onde eu estou, é onde eu queria estar. Quero convidar no programa de hoje o homem de Deus, que Deus tem usado grandemente, meu amigo Bispo Palaroni, para formar conosco a grande corrente da fé, para declarar profeticamente o milagre, a cura, a libertação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Bispo Palaroni, unidos numa mesma fé, ore conosco aí do Estúdio 2. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, está escrito, Jesus, o que ligar na terra é ligado no céu. E o que desligar aqui na terra também será desligado pelo céu. Meu Senhor, quando agora nós nos irmanamos com esta multidão de pessoas, gente espalhada pelo Brasil todo, nós agora nos unimos em fé nesta noite. Nos unimos em fé, meu Senhor. Nos unimos em fé agora para desconectar, para desligar toda a força maligna, toda a opressão, toda a tristeza, para desligar agora da alma desta pessoa esta amargura, esta insônia, este pesadelo, essa preocupação, o medo que está aterrorizando essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, nós ligamos na fé
para desligar agora essas ações malignas. E repreendemos nessa noite, nos 4 cantos desta nação, nós repreendemos agora o espírito de doença, o espírito de enfermidade que está no corpo dessa pessoa. E nós ordenamos agora, você está me ouvindo, caroço? Você tem vida. Câncer, você está me ouvindo, você tem vida, por isso você está crescendo esse corpo. Por isso eu te ordeno agora, solte o corpo dessa pessoa. Eu estou falando com você, espírito. Com você, espírito de enfermidade. Está aí em forma de um tumor, de uma inflamação, de uma dor. Você que está aí prendendo as articulações desta pessoa, causando essas dores horríveis. É com você que eu estou falando. Solta o corpo dela agora. Solta o corpo dela agora. Eu estou ordenando. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, poder de Deus seja liberado. Poder de Deus agora seja liberado nesta noite. E repreenda esse espírito de morte que tem tomado a mente dessa pessoa. Esse espírito de morte. Hora ou outra, essa sugestão que vem à mente dessa pessoa para tirar a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós oramos agora para que portas sejam abertas a partir desta noite. Portas de emprego, portas de bons negócios. Ah, meu Senhor Deus dos céus, alguém que está faltando agora um recurso financeiro para ser completado, para saldar uma conta. Ah, Senhor Jesus, o Senhor pode mover os céus agora em favor da vida desta pessoa. Porque nós ligamos a nossa fé para um milagre, para uma experiência sobrenatural. Meu Senhor, que agora seja a bênção sobre todas as pessoas que mandaram suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Sejam alcançadas poderosamente pela sua maravilhosa graça nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus, ela está com você. Glória a Deus. Depois dessa oração abençoada e abençoadora, resta-me apenas despedir de vocês, deixando um grande abraço fraternal, desejando a todos uma noite com muita paz, com muito amor, com muita alegria, e que o dia de amanhã seja coroado de êxito. Até amanhã, 19 horas, pela RBI. Até lá! Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.